Diferente de outros países que eu já gravei, aqui tem uma coisa que chama atenção logo de cara. Não é só a beleza das mulheres, é o olhar. Em muitos rostos, principalmente das mulheres, você vê algo diferente. Um olhar cansado, às vezes tristeza, às vezes até de raiva. E isso fica visível ainda antes do ano novo chegar. As ruas mostram contrastes que não aparecem nos cartões postais: muros pichados, prédios quebrados, calçadas ocupadas por pessoas sentadas, conversando e esperando o tempo passar. Mas ao mesmo tempo, existe outro lado. Em algumas regiões específicas, onde vive a elite, tudo muda. As ruas são mais organizadas, as pessoas parecem mais leves. Você vê música, dança, aquela alegria latina clássica, como se fosse outro país dentro do mesmo país. Só que esse lado não é para todos. E quando a noite chega, algo curioso acontece. As ruas ganham mais movimento, as pessoas parecem sorrir mais, as mulheres ficam mais visíveis e o clima muda, mesmo que a realidade continue ali do mesmo jeito. A pergunta é inevitável: como é comemorar o Ano Novo em um lugar onde a dificuldade é visível no dia a dia, mas a festa insiste em existir? Como funciona essa virada de ano em um país quebrado por dentro, mas que ainda tenta sorrir por fora? Hoje a gente vai mostrar a Cuba sem filtro, o contraste entre beleza e dificuldade, entre alegria e peso, entre o que o mundo vende e o que realmente se vive. Esse conteúdo é polêmico e muitas vezes tem um alcance limitado, então antes de continuar, já deixa o seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Logo depois de alguns minutos andando pelas ruas, você entende que em Cuba a beleza não é o que mais chama a atenção. Ela existe, é evidente, está em todo lugar, mas não é isso que fica na memória. O que marca mesmo é o contraste. As mulheres cubanas são bonitas, vaidosas, caminham com postura firme, sabem que chamam a atenção. Mas quando você cruza o olhar, algo muda. Não é frieza, é peso, é cansaço, é uma expressão que não combina com a idade nem com o clima tropical. Durante o dia, muitas parecem sempre alertas, observam quem passa, avaliam quem chega, mantêm uma certa distância. O sorriso aparece, mas não é automático. Ele vem depois da conversa, depois da confiança. Antes disso, o olhar é sério, às vezes desconfiado, às vezes duro. Isso não tem a ver com falta de simpatia, tem a ver com sobrevivência. Em Cuba, a realidade molda o comportamento. A mulher cresce aprendendo a ser forte cedo, a depender menos, a se virar. Isso aparece na postura, na forma de falar, na maneira como ocupam o espaço. Não existe aquela leveza despreocupada que você vê em outros países latinos. Aqui, até a beleza carrega responsabilidade. É curioso observar como muitas mulheres mantêm o cuidado com o visual, mesmo em meio à dificuldade. Roupas simples, mas bem ajustadas. Cabelo arrumado, maquiagem leve, como se a aparência fosse uma das poucas coisas que ainda está sob controle. E isso cria um contraste desconcertante. Um rosto bonito, um corpo jovem e um olhar que parece mais velho do que a idade. Quando a conversa avança, quando o gelo quebra, surge outro lado, o humor aparece, a ironia, o jeito latino de rir e brincar. Mas esse lado não vem de graça, ele precisa ser conquistado, e é aí que muita gente se engana. Quem chega esperando só festa, charme e sorriso fácil, acaba confuso, porque em Cuba a beleza não é um convite, é apenas o começo de uma história bem mais complexa. Mas esse comportamento não surge do nada. Ele nasce da realidade econômica, da forma como se vive, do que falta no dia a dia, e é justamente isso que começa a fazer sentido quando você entende como funciona o dinheiro e a sobrevivência no país. Porque quando o assunto é viver em Cuba, o choque vai muito além da aparência, e o que vem agora deixa isso ainda mais claro. Em Cuba, falar de dinheiro é falar de sobrevivência. Não existe como entender o comportamento das pessoas, especialmente das mulheres, sem entender os números por trás da vida aqui. O salário médio oficial no país gira em torno de 4.000 a 5.000 pesos cubanos por mês. Na prática, isso equivale a algo entre 15 e 25 dólares mensais, dependendo da cotação informal, que é a que realmente manda no dia a dia. Para ter uma noção mais clara, esse valor não paga nem uma semana de alimentação básica. 1 quilo de arroz pode custar o equivalente a $1.
Um frango inteiro, quando aparece, chega facilmente a 6 ou 7 dólares. Um litro de óleo de cozinha passa de 3 dólares. Ou seja, um salário inteiro mal compra alguns itens básicos. E acabou. Por isso, quase ninguém vive apenas do salário estatal. O dinheiro oficial existe, mas não sustenta ninguém. O que mantém as pessoas de pé é a economia paralela. Gorjetas de turistas, pequenos serviços, trocas informais, ajuda de familiares que moram fora. E aqui entra um dado importante. Qualquer pessoa que consiga receber 200 dólares por mês, algo simples para padrões brasileiros, já é vista como alguém em situação confortável em Cuba. 200 dólares aqui significam comer todos os dias, ter alguma liberdade de escolha e até ajudar parentes. É por isso que o contato com estrangeiros muda completamente a dinâmica social, não por interesse raso, mas por necessidade real. O custo de vida para quem vem de fora parece baixo, mas para quem vive aqui é impiedoso. Uma refeição simples em um restaurante turístico pode custar 10 a 15 dólares. Isso representa metade do salário anual de um trabalhador comum. E quando você entende esses números, o comportamento muda de significado. O olhar pesado, a atenção constante, a forma cuidadosa de conversar. Nada disso é acaso. Mas o que mais impressiona não é só a escassez. É como, mesmo com tudo isso, a cidade continua funcionando. E é aí que o que vamos falar agora começa a fazer ainda mais sentido, porque basta andar pelas ruas para ver como essa realidade se materializa todos os dias. Andar por Cuba durante o dia é como caminhar dentro de um cenário onde o tempo resolveu parar. Não é uma pobreza escondida, empurrada para longe dos olhos do visitante. Ela está ali, exposta, convivendo com todo mundo. Você vê pessoas sentadas nas calçadas por horas, não porque estão descansando, mas porque não há muito mais o que fazer. Conversam, observam, esperam. O tempo corre diferente aqui. Não há pressa, não há expectativa imediata. Só o agora. Os prédios contam histórias sem precisar de legenda. Fachadas descascadas, janelas improvisadas, varais pendurados em lugares improváveis. Em muitos bairros, a arquitetura parece congelada em outra década, como se o país tivesse sido esquecido pelo mundo moderno. Durante o dia, carrinhos de comida surgem nas esquinas. Coisas simples, feitas com o que se tem. Não é gastronomia turística, é sobrevivência. É o jeito encontrado para complementar a renda, para trocar algo, para seguir em frente. O mais curioso é o contraste humano. Mesmo em meio à dificuldade visível, as pessoas continuam circulando, conversando, rindo de vez em quando. Não é alegria plena, é resistência silenciosa, uma forma de não deixar o peso vencer completamente. Para quem vem de fora, isso causa impacto, porque não é miséria teatralizada, nem pobreza explorada para chocar. É uma rotina dura, normalizada, que faz parte do cotidiano. E quanto mais você observa, mais percebe que esse cenário influencia tudo: o humor das pessoas, os relacionamentos, os sonhos e até a forma como a cidade respira. Mas quando o sol começa a cair, algo muda. E o que acontece depois disso surpreende ainda mais. Quando o sol começa a baixar em Cuba, algo muda no ar. Não é que os problemas desapareçam, eles continuam ali. Os prédios quebrados, a falta de recursos, a vida difícil. Mas a noite cria uma espécie de pausa emocional. As ruas ficam mais cheias. Pessoas que passaram o dia sentadas, esperando o tempo correr, agora se levantam. Conversas surgem nas esquinas. Música começa a tocar de algum lugar. E, curiosamente, os sorrisos aparecem com mais facilidade. As mulheres, que durante o dia carregam aquele olhar pesado, à noite parecem mais leves. Não porque a realidade melhorou, mas porque a noite é o único momento em que dá para respirar. É quando elas se arrumam um pouco mais, caminham devagar, conversam, observam quem passa. Não existe luxo, não existe conforto, mas existe presença humana. A vida noturna cubana não é feita de grandes clubes ou festas exageradas. Ela acontece nas calçadas, nos bares simples, nas casas abertas, nos encontros improvisados. É tudo muito básico. E justamente por isso parece tão verdadeiro. Aqui, a noite não é fuga, é resistência emocional.
Por algumas horas, as pessoas tentam lembrar que ainda estão vivas, que ainda podem rir, dançar, conversar, mesmo sabendo que, no dia seguinte, tudo vai estar exatamente igual. E isso cria um contraste forte, um país quebrado por dentro, mas que se recusa a apagar completamente a própria alegria. Quando o relógio se aproxima da virada, Cuba revela talvez o seu retrato mais honesto. Não é o da propaganda, nem o do cartão postal. É o de um país cansado, tentando respirar. As famílias se reúnem com o que têm, às vezes pouco, às vezes quase nada. Não existe fartura, não existe excesso, não existe aquela sensação de novo começo que muita gente associa ao Ano Novo em outros lugares do mundo. E é aqui que mora o dilema. Vale a pena passar o Ano Novo em Cuba? Se você espera conforto, luxo, grandes festas ou sensação de progresso, provavelmente não. Agora, se você quer entender o que significa celebrar, mesmo quando quase tudo falta, Cuba ensina uma lição dura, mas real. Aqui, a festa não é sobre futuro, é sobre sobrevivência emocional. É sobre não deixar a alegria morrer completamente, mesmo quando o cenário insiste em empurrar para baixo. Cuba não vende esperança, ela entrega contraste. E talvez seja por isso que quem passa por aqui nunca sai indiferente. Ou você se incomoda, ou você se transforma. E agora eu deixo a pergunta para você que assistiu até aqui. Você teria coragem de virar o ano em um lugar onde a festa não apaga a realidade, apenas ajuda a suportá-la?